Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus proteja você de todo o mal que seu pior inimigo pode te fazer. Os desentendimentos na sua família estão demais? Gostaria de melhorar de saúde? Quer um relacionamento de mais parceria e entendimento? Precisa urgente de mais dinheiro? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus cubra você e seus entes queridos com suas asas protetoras para que nenhum mal possa tocar nenhum de vocês. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe, Senhora desatadora dos nós, refúgio seguro daqueles que enfrentam os espinhos invisíveis do mal, venho diante da tua presença com o coração cansado pelas divisões que têm nascido dentro do meu lar. Invoco também a presença do meu anjo da guarda, fiel companheiro em todos os dias e noites, que conhece cada suspiro de aflição que me atravessa quando vejo meu sangue se voltando um contra o outro sem razão, dominados por sentimentos que não nascem do amor, mas do cal sutil que se insinua entre os laços. Maria, escolhida entre todas as mulheres, tu que viveste a humildade em plenitude e guardaste o silêncio nas maiores provações, contempla agora minha casa, onde o ambiente tem sido marcado por discussões, afastamentos e palavras que ferem como lâminas. Nada disso começou por si só. Há intenções maldosas lançadas contra mim e os meus, arquitetadas por aquele que me deseja o pior, que encontra prazer em ver aquilo que amo se desfazendo. Ele planta discórdia como quem lança sementes envenenadas, esperando que brotem acusações, mágoas e desconfianças. E, infelizmente, essas sementes encontraram solo. Peço-te, Rainha Celestial, que com tuas mãos benditas desfaças esses nós escondidos, amarrados de maneira astuta nas emoções dos meus. Que aquilo que foi enviado por inveja, por raiva, por desejo de destruição, seja neutralizado por tua intervenção. Que cada armadilha feita com palavras torcidas e pensamentos sombrios perca a capacidade de causar danos, sendo neutralizada pela luz que emana do céu. Que tuas mãos, sempre suaves mas decididas, encontrem cada nó escondido nas relações entre os meus familiares e os desfazem com sabedoria, limpando tudo o que foi contaminado. Meu anjo da guarda, tu que não dormes, que não te afastas de mim nem nos dias mais pesados, ergue-te agora diante do trono de Deus e apresenta minha aflição com toda clareza. Sabe que as desavenças que hoje machucam os que vivem sob o mesmo teto não nascem de seus corações, mas foram alimentadas por palavras e sentimentos lançados com intenção destrutiva. Protege cada pessoa da minha família com tua presença firme. Fecha os ouvidos às mentiras que o inimigo tenta soprar. Mantém os olhos atentos para impedir que novos ataques se aproximem. Inspira em cada um o desejo sincero de paz, mesmo que ainda não entendam o porquê das suas dores. Ó Mãe, que não se cansa diante dos desafios humanos, que já testemunhou tantas tragédias e tantas curas, volta teu olhar compassivo para mim, homem que deseja apenas ver sua casa em união. Não procuro perfeição, mas sim harmonia. Não busco que pensem igual, mas que se respeitem. Que aquilo que foi lançado para causar rachadura seja agora levado ao esquecimento, como se nunca tivesse existido. Que todo laço de sangue volte a pulsar com ternura, com reconhecimento mútuo, com responsabilidade. Que os afetos deixem de ser manipulados por energias sombrias. Te peço também que me fortaleças no discernimento para não alimentar essas discórdias. Que eu não reaja com dureza diante das reações daqueles que amo, mesmo quando elas forem injustas. Que eu saiba esperar o momento certo para cada palavra, e que o silêncio também me sirva como instrumento de cura. Dá-me sabedoria para não cair nas provocações que o inimigo deseja ver se concretizando, e que não haja lugar dentro de mim para o rancor que ele quer instalar. Peço ao meu anjo guardião que permaneça ao lado de cada parente meu,
mesmo quando estiverem distantes, mesmo quando seus corações estiverem dominados por confusão. Que Ele toque cada um com a paz que não pode ser comprada, mas que só vem do alto. Que cada ambiente da casa seja purificado pela Tua presença silenciosa, que o ar que respiramos seja limpo da raiva plantada, que as palavras que circulam ali dentro percam veneno e sejam transformadas em pontes. Ó Mãe Santa, Tu que conheces a dor dos que sentem o lar se despedaçando aos poucos, traz a reconciliação. Quebranta os corações endurecidos, acalma os espíritos exaltados, apazigua os sentimentos contaminados. Não permitas que essa casa se transforme em campo de batalha alimentado por energias externas, guiadas pelo meu inimigo. Que nada do que ele desejar prevaleça. Que sua intenção encontre resistência invisível, inquebrável, moldada pela fé. Que ele não encontre brechas para agir. Que a sua inveja se perca no vazio e não encontre resposta. Clamo agora para que esta oração suba aos céus, atravessando todas as camadas de dúvida, angústia e desespero. Que ela chegue pura e clara, carregando o peso do meu pedido sincero. Que o mal planejado encontre fim. Que os ataques disfarçados em palavras doces ou gestos aparentemente inofensivos sejam descobertos antes de surtirem efeito. Que tudo que for contrário à paz seja transformado em aprendizado para os que tentaram me ferir. Senhora das mãos firmes, continua ao meu lado. Meu anjo, guarda cada passo daqueles que caminham comigo. Que cada nó se desfaça. Que cada mentira perca o poder. Que o amor genuíno, ainda que frágil, encontre espaço para se reerguer. Que as bênçãos do Altíssimo se façam presentes, restaurando o que foi partido, iluminando o que foi escurecido, protegendo o que ainda permanece de pé. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe serena e sábia, cheia de compaixão por aqueles que enfrentam sofrimentos ocultos e dores silenciosas, volto meu coração nesta prece confiante para clamar por tua intercessão. Diante do teu olhar cheio de luz, desejo colocar tudo aquilo que tem afetado minha saúde, o que consome meu corpo e corrói meus dias, não apenas por causas naturais, mas por influências perversas lançadas contra mim por aquele que deseja meu mal. Minha confiança está em ti, que és conhecida por desfazer aquilo que os olhos humanos não compreendem, por alcançar o que escapa à lógica e à razão, por suavizar aquilo que parece impossível de amenizar. Venho pedir tua ajuda, ó Mãe bendita, porque algo que vai além da enfermidade física me aflige. Algo mais profundo, mais obscuro, parece ter sido lançado contra mim. Meu inimigo, guiado por sentimentos escuros e desejos mal intencionados, lançou contra mim pensamentos doentios, sentimentos de inveja e desejos ocultos de decadência. Esses desejos, não visíveis a olhos comuns, penetram no ar como se buscassem morada no corpo, tentando me afastar do bem-estar, da energia vital que ainda pulsa em mim, embora enfraquecida. A origem dessas aflições não é só da carne, mas de um plano onde as intenções são armas e o olhar malicioso é seta venenosa. Neste estado, minha oração se ergue a ti, que intercede junto ao Altíssimo com humildade e reverência. Que cada um dos nós que foram amarrados em meu corpo, em meus pensamentos e em minhas emoções seja desfeito pelas tuas mãos benditas. Que todo peso estranho que tenta se alojar em meus órgãos, toda sensação de cansaço que surge sem explicação, todo incômodo que aparece sem diagnóstico exato, sejam levados por tua intervenção junto ao céu. Que aquilo que foi desejado contra mim com ódio e prazer destrutivo perca seu rumo e não encontre mais lugar para se alimentar em mim. Que o Senhor Todo-Poderoso escute esta oração através do teu coração materno, que já conhece cada lágrima silenciosa que escorreu em momentos de dor calada. Anjo da guarda, companheiro inseparável, que conheces cada instante do meu dia, cada noite em que o sono me escapou por causa de dores que não consegui nomear, peço tua presença ao meu lado neste momento em que a luta contra o mal silencioso se torna mais intensa. Protege os limites do meu corpo contra aquilo que foi mentalizado com rancor por aquele que me vê com desprezo. Fecha os caminhos por onde esses desejos tentam se infiltrar. Que tua espada de luz purifique o ar que me cerca. Que teu zelo silencioso, porém firme,
atue em todas as dimensões da minha existência. Nossa Senhora, Mãe que caminha com os filhos mesmo nos vales mais sombrios, contempla agora a situação do meu corpo, que sofre com os efeitos de ataques invisíveis. Que todo mal enviado para adoecer meus órgãos, confundir meus pensamentos ou limitar meus passos seja interceptado pela tua pureza. Que tua presença seja como um campo de proteção que impede a entrada de novos ataques. Que a saúde, mesmo que abalada, seja restaurada por meio da paz que vem de Deus e por tua solicitude constante. Que as energias malignas que meu inimigo alimenta com palavras, gestos ou silêncios não encontrem mais passagem até mim. Peço que tudo aquilo que tenha sido mentalizado contra mim com a intenção de me ver definhar seja desfeito diante da justiça divina. Que a inveja disfarçada de elogios, que o rancor camuflado de indiferença, que o desejo de me ver fragilizado e vencido se desfaçam sem deixar rastro. Que minha pele não absorva o que foi lançado com desprezo. Que meus ossos não guardem o peso da raiva alheia. Que meu sangue não circule com resíduos espirituais de desejos nocivos. Que meu coração bata livre da pressão que esses pensamentos maliciosos tentaram imprimir. Anjo protetor, intercede no mundo espiritual onde as intenções se movem antes mesmo que as palavras sejam ditas. Traz equilíbrio aos meus centros internos, limpa o que ficou preso por conta de ataques constantes. Recolhe do ambiente onde vivo toda a carga negativa que foi deixada com intenção de enfraquecimento. Inspira em mim pensamentos de esperança mesmo quando a dor quiser se impor. Dá-me serenidade para não cair em armadilhas emocionais preparadas por quem deseja minha ruína. Que tua luz ilumine cada passo que dou, especialmente aqueles dados quando tudo parece desanimador. Nossa Senhora desatadora dos nós, tua sabedoria maternal conhece bem as tramas do inimigo. Que a rede lançada contra mim seja desfeita por tuas mãos, e que o silêncio da tua ação seja mais eficaz do que qualquer grito de acusação. Que aquele que deseja minha enfermidade encontre apenas resistência e impossibilidade em seus caminhos. Que os desejos de minha destruição retornem a ele como lembrança de que o mal praticado nunca permanece impune. Que ele veja, sem que eu precise retaliar, que minha saúde se fortalece mesmo diante de suas tentativas de enfraquecimento. Maria, Mãe que consola, mulher que jamais recuou diante da dor, estende tua mão sobre minha cabeça, sobre meu peito, sobre cada célula que necessita de renovação. Guia meus pensamentos para longe do medo e da desconfiança. Que meu espírito se alimente da certeza de que não estou sozinho. Que minha mente não absorva o que não vem de Deus. Que meu corpo seja um território guardado, onde nenhuma praga plantada pelo ódio possa se enraizar. Anjo da guarda, não permitas que nenhuma presença mal intencionada se aproxime. Que minhas noites sejam tranquilas. Que meus sonhos não sejam invadidos por perturbações vindas do rancor alheio. Que cada despertar seja leve, e que a vitalidade retorne aos poucos, com firmeza e sem recaídas. Que minha fé seja alimento para meu corpo. Que minha esperança seja escudo contra os ataques contínuos. Que a justiça divina cuide de tudo que eu ainda não compreendo. Que cada desejo maligno lançado contra mim se perca no tempo, enfraquecido pela presença da verdade e do bem. Nossa Senhora, Mãe compassiva, dirige tua intercessão ao coração do Senhor. Que minha história não seja marcada pelo domínio das doenças que não nasceram do natural, mas do desejo de destruição. Que minha saúde seja restaurada, não apenas como bênção para mim, mas também como testemunho de que o mal jamais será mais forte do que a misericórdia. Que este homem que ora com sinceridade possa viver em paz, com o corpo liberto de amarras, com o coração em descanso, com a mente limpa e os dias abençoados. Que assim seja, agora e sempre. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe cheia de sabedoria e discernimento, venho com reverência diante de ti, buscando tua intercessão diante do trono do Altíssimo, com o coração inquieto pelas dificuldades que se abatem sobre o relacionamento que venho tentando preservar com fidelidade e verdade. Sabes do valor que carrego por essa união, da dedicação diária em manter o respeito, o cuidado e o vínculo sincero que nos une,
mas também sabes das ameaças sorrateiras que surgem de fora, vindas de olhares maliciosos, de intenções obscuras, de desejos que não se contentam em observar e desejam possuir o que não lhes pertence. Sabes, Senhora, que meu compromisso é claro, que minha vontade é permanecer ao lado da pessoa que escolhi, que quero viver os dias com paz e cumplicidade, mas há inquietações, há correntes invisíveis tentando enfraquecer o que existe entre nós. Diante de tudo que ameaça a estabilidade da nossa relação, invoco tua atenção, tua presença sagrada, tua ação silenciosa que toca o mais íntimo das situações humanas. O ciúme, que surge como sombra, está contaminando o olhar, fazendo com que os sentimentos mais nobres sejam confundidos por medos e inseguranças. O pensamento se afasta da confiança e cede lugar a suposições que ferem, palavras que machucam, atitudes que desgastam. Clamo para que tu, que tens a missão de desatar os nós mais apertados da existência humana, venhas com tua delicadeza desatar cada laço de insegurança, cada suspeita sem raiz, cada dúvida que nasce apenas para afastar o que o amor uniu. Mas não é só o que está dentro que provoca rachaduras. Os olhos externos também pesam, desejam, cobiçam, planejam. Pessoas que conhecem a união, que testemunham a ligação que foi construída com dedicação, tentam lançar sementes de discórdia, sorrindo por fora, mas carregando dentro intenções mesquinhas. Desejam o que não é seu, alimentam pensamentos que ferem os laços da fidelidade, mesmo sem tocar fisicamente, atuam com palavras, gestos, olhares ou silêncio, como se o simples ato de querer já lhes desse o direito de destruir o que foi edificado com tempo e zelo. Que essas presenças sejam impedidas de influenciar. Que essas vontades não encontrem brecha. Que essa atração que tentam forçar desapareça, não por meus méritos, mas pela misericórdia de Deus, que conhece o peso dessas ameaças. Anjo da guarda, fiel companheiro, que caminha comigo desde o primeiro respirar, também chamo tua presença para esta batalha que não se vê a olho nu. Que tua vigilância se intensifique nas horas em que o outro se sente tentado a olhar fora do compromisso, nas horas em que alguém tenta seduzir com palavras doces ou atitudes provocadoras. Que se faça presente nos instantes em que a confiança ameaça se abalar. Que este vínculo seja cercado, resguardado, mantido firme na verdade e na fidelidade. Que nenhuma palavra dita por terceiros tenha poder. Que nenhuma aproximação com intenção desleal encontre espaço para prosperar. Que toda influência negativa, todo olhar carregado de desejo egoísta, toda tentativa de atrair o outro por vaidade, ego ou desafio, seja rejeitada pela tua ação. Nossa Senhora, intercessora sem igual, conhece cada fio que une os corações humanos. Que o amor que nos une seja fortalecido. Que a presença divina esteja entre nós, não apenas como um ideal, mas como realidade palpável em cada gesto, em cada decisão, em cada reconciliação após a tempestade. Que possamos reconhecer o valor um do outro, mesmo quando as dificuldades aparecerem. Que a fidelidade seja mais forte do que a vaidade. Que o carinho não perca espaço para a desconfiança. Que os dias não sejam tomados por angústias causadas por dúvidas que não nasceram entre nós, mas foram alimentadas por quem nos deseja separados. Peço que o coração do meu companheiro permaneça fechado a seduções externas, que os ouvidos não deem atenção ao que tenta enfraquecer a ligação. Que os olhos sejam claros para reconhecer a verdade e rejeitar qualquer falsidade travestida de afeto. Que a mente esteja limpa de comparações, de pensamentos que distorcem a realidade, de vontades passageiras que abrem portas para destruições duradouras. Que a verdade que carregamos um pelo outro seja suficiente para calar todas as vozes que tentam se colocar entre nós. Anjo da guarda do meu companheiro, peço que o proteja também. Que seu coração seja guardado dos encantos falsos, que seu olhar se desvie do que não é puro, que sua alma repouse na fidelidade. Que ele não permita que terceiros, com intenções manipuladoras, se aproximem por fraqueza ou vaidade. Que seu discernimento o conduza sempre de volta para o amor verdadeiro. Que ele compreenda o valor do que temos e que esse valor supere qualquer atração externa que surja apenas para nos separar. Nossa Senhora,
há nós sendo amarrados no invisível, há desejos sendo lançados em silêncio, há presenças que se aproximam apenas para testar a estabilidade do que foi conquistado. Venho pedir que tua luz afaste toda a sombra, que tua ação, sempre suave, mas firme, atue onde meus olhos não alcançam, onde minha palavra não é ouvida, onde minha presença não é suficiente. Que minha relação, marcada por afeto e por dedicação, não seja deixada ao sabor dos ataques externos. Que cada laço negativo que se tentou criar em segredo se desfaça sem que eu precise saber quem foi, quando foi ou por que foi. Que o amor seja sustentado por ti. Que o cuidado mútuo se intensifique. Que a confiança seja restaurada. Que o respeito seja maior do que qualquer provocação. Que a vida a dois seja protegida por teus olhos maternos. Que as decisões que tomarmos juntos estejam sempre alinhadas à paz que vem de Deus. Que nenhum terceiro consiga tomar um espaço que não lhe pertence. Que a energia dos invejosos, dos sedutores e dos falsos admiradores se perca no vazio. Que suas intenções não tenham poder, que suas armadilhas sejam neutralizadas, que sua presença não seja mais sentida. Nossa Senhora desatadora dos nós, toca com tuas mãos puras os pontos em que o ciúme cresceu, os momentos em que os olhares se perderam, as ocasiões em que a vaidade ameaçou a fidelidade. Que a estabilidade emocional, a serenidade e o cuidado voltem a ser o centro do relacionamento. Que a atração por aquilo que é externo, mesmo que disfarçado de oportunidade ou afeto, seja substituída pelo desejo de preservar o que temos. Que a vaidade seja desarmada. Que a consciência sobre o valor da aliança que construímos fale mais alto que qualquer tentação. Anjo da guarda, guarda os caminhos, os pensamentos, os sentimentos, os corpos e as decisões. Que nada se infiltre, que nada se instale, que nenhum mal se disfarce de bem para tentar entrar. Que cada dia juntos seja abençoado. Que o perdão esteja sempre presente, sem deixar brechas. Que os vínculos verdadeiros sejam firmes, e os ilusórios, frágeis. Que a presença divina nos rodeie e nos mantenha livres de toda ação externa que deseje nos separar. Santíssima Mãe, Nossa Senhora desatadora dos nós, e tu, anjo da guarda designado pelo Altíssimo para me acompanhar desde o princípio da existência, neste instante em que tantos desafios se erguem diante do caminho, venho chamar vossas presenças celestes para uma causa que arde no íntimo do meu ser, a busca por sabedoria verdadeira para cuidar e multiplicar os bens que me são confiados, e para manter-me protegido contra qualquer ação que tente desviá-los das minhas mãos, principalmente aquelas motivadas pela inveja ou malícia daquele que mais deseja minha queda. Deus, que conhece cada parte do meu interior, sabe que esta súplica não nasce da vaidade, nem do desejo cego de acúmulo, mas da necessidade legítima de equilíbrio, estabilidade e dignidade. Sabe que há responsabilidades que recaem sobre mim, pessoas que dependem de mim, situações que pedem uma gestão justa dos recursos que me cabem. Mas o caminho até aqui foi marcado por perdas inexplicáveis, por armadilhas plantadas por mãos ocultas, por obstáculos que surgiram sem lógica, por desvios que não consegui conter. Em muitos momentos, algo que parecia estar seguro desapareceu sem aviso, como se uma presença oculta estivesse espreita, apenas aguardando uma distração para agir. Por isso, hoje levanto minha prece a quem tem o poder de desfazer os nós que me impedem de prosperar com equilíbrio. Que Nossa Senhora, com paciência maternal, vá até cada ponto onde minha visão se tornou curta, onde minhas escolhas financeiras foram impensadas, onde minha condução foi tomada pela ansiedade ou pela falta de clareza. Que sua luz ilumine não apenas os caminhos externos, mas também os pensamentos internos que ainda não amadureceram o suficiente para lidar com certas decisões. Que a intuição seja afinada com a sabedoria divina, para reconhecer onde pisar, com quem negociar, quando guardar, quando dividir, quando recuar. Que cada brecha que tenha sido aberta por palavras descuidadas, por confianças depositadas em quem não merecia, por associações duvidosas, seja fechada com discernimento. Que os olhos espirituais estejam atentos não apenas ao que se mostra com aparência de bem,
mas principalmente ao que se esconde atrás de gestos sorridentes que desejam apenas acesso ao que conquistei. Que nenhuma armadilha sedutora tenha êxito. Que nenhuma estratégia oculta elaborada por meu pior inimigo consiga tocar aquilo que foi construído com fé, com disciplina, com responsabilidade. Anjo da guarda, cuja presença é constante mesmo quando os olhos não enxergam, desejo contar com teu amparo discreto mas poderoso para guardar os recursos que recebo, proteger as portas de entrada e também os espaços por onde as perdas poderiam escapar. Que tua vigilância cubra desde os detalhes simples até os contratos mais complexos, desde as decisões diárias até os planos de longo alcance. Que nenhum passo seja dado em direção ao prejuízo. Que nenhuma aliança seja firmada com quem trama por trás. Que todo projeto que tenha como fim me prejudicar seja paralisado antes mesmo de sair do pensamento do inimigo. E quanto àquele que mais deseja ver minha ruína, que tenta usar sua astúcia, sua inveja e sua má intenção para fazer com que o que é meu seja desviado, bloqueado ou corrompido, que suas intenções sejam contidas pela autoridade de Deus. Que todo desejo maligno de ver minhas finanças indo por caminhos errados perca sua força na raiz. Que toda palavra dita com raiva, com desejo de sabotagem, se perca no ar e não encontre morada nem eco. Que nenhuma presença usada como isca para me distrair ou tirar o foco tenha êxito. Que toda tentativa de tirar aquilo que já foi conquistado se esvazie sem efeito. Que todo plano que busca criar escassez ou desequilíbrio seja frustrado. Que minha mente seja renovada dia após dia com inteligência prática e espiritual, para enxergar o que está escondido, para entender o que os olhos comuns não veem. Que o raciocínio esteja afiado, que o julgamento esteja equilibrado, que a calma seja suficiente para não agir por impulso. Que os erros do passado sirvam de aprendizado e que as lições do presente não passem despercebidas. Que toda desorganização financeira seja transformada em clareza. Que toda imprudência seja substituída por estratégia. Que todo gasto sem propósito ceda lugar à disciplina. Nossa Senhora desatadora dos nós, intercessora incansável, dirige tua atenção para os laços invisíveis que ligam minha vida financeira às intenções ocultas daquele que deseja me ver por baixo. Que as palavras que ele proferiu, as intenções que ele cultivou, os gestos que ele praticou para me ver em escassez sejam esvaziados de qualquer influência. Que o ambiente onde vivo, trabalho ou administro meus bens não seja contaminado por essa energia nociva. Que as portas não sejam fechadas por interferência de quem trama. Que os recursos não sejam desviados por decisões tomadas sob confusão ou manipulação. Que o sustento não seja roubado por quem tenta sabotar minha estabilidade. Que os caminhos lícitos e justos para multiplicar o que recebo se tornem mais claros. Que as oportunidades que vêm de Deus sejam bem compreendidas. Que minha relação com o dinheiro não seja marcada pelo medo, nem pelo apego, mas pela responsabilidade. Que não haja desperdício, nem ganância, mas sim bom senso. Que o valor de cada recurso seja reconhecido e usado com inteligência. Que o trabalho de minhas mãos seja bem direcionado. Que as portas certas estejam abertas, e as erradas, fechadas antes mesmo que sejam tocadas. Anjo da guarda, que a vigilância não se restrinja ao campo espiritual, mas que também se estenda ao cotidiano, nas escolhas profissionais, nas decisões comerciais, nas alianças com outras pessoas, nas palavras que uso para falar daquilo que possuo. Que cada detalhe esteja sob tua atenção, para que não haja espaço para o erro, nem para a manipulação alheia. Que tudo que for conquistado esteja bem protegido. Que as más intenções não consigam atravessar os limites do que é meu. Que as estratégias do inimigo se percam, como areia entre os dedos. Que nada se desvie sem que haja intervenção divina bloqueando o roubo. Nossa Senhora, dirige também tua proteção àqueles que caminham ao meu lado, para que nenhum deles se torne instrumento involuntário de perda, seja por ingenuidade, influência ou descuido. Que o ambiente onde vivo não seja permeado por discussões sobre dinheiro que atraiam negatividade. Que os pensamentos voltados à abundância estejam ancorados na sabedoria. Que o coração permaneça vigilante para não ser capturado por desejos ilusórios,
promessas vazias ou oportunidades enganosas. Que toda tentação de gastar sem critério, de aceitar propostas com aparência de facilidade, de trilhar caminhos que não honram o que é justo, seja vencida pela lucidez. E aquele que insiste em mirar minha prosperidade com olhos de inveja, que age em silêncio para ver o caos em minha vida material, que deseja ver minhas mãos vazias, meu nome envolto em dívidas, meu espírito abatido pelas perdas, que ele veja que nenhum mal pode vencer a proteção divina. Que suas palavras se calem. Que sua presença não seja notada. Que sua ação perca qualquer efeito. Que ele aprenda com o tempo que o que se tenta tirar dos outros a força espiritual nunca permanece com quem toma. Que meu lar seja livre de qualquer energia que deseje roubar a paz financeira. Que meu trabalho, seja qual for, seja abençoado. Que as decisões tomadas com serenidade sejam instrumentos de multiplicação e não de perda. Que a sabedoria seja minha companheira constante. Que o discernimento me conduza até o que é certo. Que a fé seja firme para não ceder diante do medo. E que nada, absolutamente nada, que venha do inimigo, toque naquilo que foi conquistado sob a luz de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.